O euro fez a sua aparição na cena internacional. Que lugar ocupará entre as principais divisas mundiais? Destina-se antes de mais a contrabalançar o poder do dólar. Enquanto hoje 85% das transações nas bolsas são efetuadas em dólares, Wall Street tem de preparar-se para uma concorrência feroz. O euro cria um vasto mercado, propondo um leque de produtos financeiros tão variado como o do mercado americano. Nos mercados asiáticos, o euro atraiu um considerável interesse. Na sequência da recente instabilidade das divisas no Extremo Oriente, o capital asiático investiu pesadamente em obrigações denominadas em ecus, o predecessor do euro. Em dezembro, 1/5 destas obrigações estavam nas mãos dos investidores japoneses. E no outono passado, o ecu ganhou terreno ao dólar, suscitando receios entre os exportadores da zona euro. A Grã-Bretanha está atenta à situação, tal como a Dinamarca e a Suécia, para ver como o euro se aguenta face ao dólar antes de decidir se deve aderir ou não. Mas nestes países, as transações em euros deverão tornar-se vulgares e os principais retalhistas já estão preparados para as aceitar. Não há dúvidas, portanto, de que o euro é de facto uma divisa internacional. Mas, pelo menos, até à introdução de notas e moedas em 2002, o dinheiro europeu não poderá substituir a força simbólica da nota verde americana. Além disso, embora seja cada vez mais usado fora das fronteiras dos 11 países fundadores, o euro ainda não viaja muito bem. Mesmo no interior da zona euro, embora as taxas de câmbio tenham desaparecido, as transferências entre países continuam a ser proibitivamente caras para os consumidores. Só podemos esperar que, até 2002, as instituições financeiras europeias se esforcem por se adaptar à nova dimensão da zona euro. Sendo uma divisa nova, o euro tem de conquistar o seu lugar nos mercados mundiais. Que instituições irão ajudar o novo dinheiro europeu a se ingrar? Orgulhosamente situado no centro financeiro de Frankfurt, o Banco Central Europeu é agora o único responsável pela política monetária da zona euro. Sob a liderança do holandês Wim Duisenberg, é o cérebro de um sistema de bancos centrais formado pelos 11 países no interior da zona euro, um sistema inteiramente dedicado à nova moeda. But perhaps the most important challenge for the European system of central banks is to win the confidence of the citizens of Europe. The euro is their currency, and they should be able to trust that it keeps its value. Instituição verdadeiramente federal, o Banco Central Europeu deve manter o euro no caminho certo, sem ceder a pressões dos diferentes países participantes. Um risco recentemente mencionado por peritos da OCDE. Outro problema institucional para o euro é a sua representação na cena internacional, nomeadamente no FMI e no G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. Cuidadosamente preparada, a representação internacional da zona euro caberá rotativamente a cada um dos 11 países membros, que assim asseguram a presidência da zona do euro, e a um dos 3 membros permanentes europeus do G7, França, Alemanha ou Itália. The interest of all the participants in G7 is to accept this solution, to be sure that the works of the G7 will be efficient. Por fim, para além de uma política monetária comum, o êxito do euro depende da coordenação económica entre os participantes. Esta tarefa caberá à Comissão Europeia e aos 11 ministros das Finanças da zona euro. Os ordenados de operários, pessoal administrativo e quadros de gestão variam na União Europeia. O euro facilitará as comparações, mas será que vai influenciar os que recebemos? Para os empregados, a mudança oficial para a moeda única está marcada para 1 de janeiro de 2002. Mas a partir de janeiro de 1999, muitas empresas poderão incluir a conversão para euros nas folhas de ordenado. Quanto mais cedo, melhor, já que o novo dinheiro significará ordenados divididos por 2, 6 ou menos 2.000, dependendo da moeda de cada país. É provável que provoque um choque psicológico. Em média, o ordenado mensal de um operário será de 900 euros, 2.000 para um professor e 10.000 para um executivo. Mas as médias escondem grandes diferenças. Por isso, um gerente português pode sentir-se tentado a pedir o mesmo ordenado que um seu homólogo finlandês.
As multinacionais já começaram a pensar no problema. Para a Virgin, a chave é equidade e não igualdade. A sua política de salários levará em conta as diferenças de padrão de vida. Segundo um estudo de um instituto económico alemão, os ordenados portugueses são 1/3 dos alemães, o que suscitará queixas inevitáveis. Mas concluiu também que a produtividade portuguesa era mais baixa, mais ou menos na mesma relação. Além disso, os trabalhadores alemães podem ganhar mais, mas também têm de contribuir para as suas próprias reformas. Por isso, é pouco provável que os ordenados alemães desçam, pois qualquer comparação tem de levar em conta os benefícios da segurança social. O euro poderá vir a reforçar a especialização. No Sul, trabalho manual barato e no Norte, pessoal administrativo e quadros. Assim, é difícil dizer se os assalariados beneficiarão com o euro. A nova moeda é apenas uma forma de pagamento, não um instrumento de política salarial. Um mercado único europeu para salários não deverá surgir até que diferentes taxas de impostos e benefícios sociais sejam harmonizados. As questões do ambiente em Globus. Em outubro último, milhares de pessoas perderam a vida e 2 milhões ficaram sem casa quando o furacão Mitch atingiu a América Central. A devastação foi enorme. Foi a pior catástrofe natural do século na região. Mais de 3 milhões de pessoas, uma em cada 10 da região, enfrentaram toda a força do furacão Mitch. A região é uma das mais pobres do continente americano. Muitos dos que sobreviveram perderam, se não os amigos e os familiares, tudo o que tinham, casas e pertences. Muitos não esquecerão a dor e o trauma de passarem horas, dias, mesmo em telhados, à espera de serem salvos. A escala do desastre não foi imediatamente apreendida. Nos primeiros dias havia poucas imagens de televisão e informações fiáveis. Isso explica o atraso na mobilização de esforços internacionais para ajudar as populações. O furacão Mitch atingiu o Panamá a 21 de outubro. Era o primeiro país a ser atingido numa viagem devastadora de 10 dias através da América Central. O Mitch tinha 400 quilómetros de diâmetro e a sua trajetória era imprevisível. Toda a região foi colocada em alerta. Os primeiros efeitos devastadores foram vistos na Costa Rica e na Nicarágua e depois nas Honduras, onde o Mitch criou o caos durante uma semana. Prosseguiu depois para El Salvador e Guatemala, antes de continuar já mais fraco para o Belize e o México. As Honduras foram, sem dúvida, o país que mais sofreu. Milhares de pessoas desapareceram, 1,5 milhão foram afetadas. Metade do país está em ruínas. Centenas de milhares perderam as casas. Com tantos danos, onde e como começa a reconstrução? Na capital, Tegucigalpa, com uma população de 1 milhão de habitantes, não se sabe o número exato dos mortos. A cidade ficou totalmente isolada do resto do país. A Guatemala também sofreu horrivelmente, principalmente quando os pais vieram identificar um ou mais filhos cujas vidas tinham sido ceifadas. Philippe Boulay é diretor do Secretariado das Nações Unidas para a Prevenção dos Desastres Naturais. The economies of Central American countries will have lots of difficulties recovering from the damage caused by Hurricane Mitch. You have to understand that a catastrophe like Mitch isn't simply a natural event, but an economic catastrophe. But Mitch hasn't been the